Aponta para o olho esquerdo. Aqui eu não enxergo nada, só quando eu fecho esse olho aqui, mas aqui eu enxergo bem. E para o direito. Eu enxergo Imagens em um preto e branco. pouquinho e o normal, só que de longe fica meio embaçada. Eu sou pessoa com baixa visão congênita, tá? Então não houve processo, né? Foi vontade de Deus que Tem fosse o olho assim, esquerdo né? fechado. O diagnóstico oftalmológico é tipificado como esclerocórnea. Não sei detalhes sobre isso, nunca me interessei. Minha deficiência ela é congênita e hereditária, então ela veio da minha mãe. Tem o olho direito e eu já estrado. nasci com ela. Sequência de close de vários rostos com foco nos olhos. Pela minha lente. A primeira infância. A logo é formada por uma linha verde em curva e 3 pontos brancos. Abaixo, à esquerda, um olho fechado. Em cima, à direita, um olho aberto. A baixa visão é o ver e o não ver. Mônica Alves. E isso depende de cada pessoa. 45 então não anos. existe duas pessoas Professora que do enxergam IPC. da mesma maneira, mesmo que tenham a mesma patologia. Quando ela tinha 1 ano, Bruna que a gente Moura. levou ela no oftalmopediatra, ela falou que tinha uma manchinha. 24 né? anos. Mas ela não saberia me dizer Professora. do que seria. Ela viu que tinha algo diferente. Então, a Giovana tinha 6 meses, 6 para 7 meses, quando a gente descobriu. Jaqueline Eu da levei Silva. ela no pediatra, numa consulta, 35 né? Uma troca anos. de pediatras, troquei o pediatra e a Manicure. gente levou ela num pediatra novo, né? E encaminhou a gente para o oftalmo. Foi quando a gente foi numa clínica fazer o exame e apareceu pequenos pontos brancos. E daí que fez um exame mais a fundo e descobriu daí que ela tinha uma lesão na mácula central, né? Devido à toxoplasmose que eu tive na gravidez. E Bruna. essa retinóloga, então, nos informou que ela tinha uma mancha na região central da retina e que ela poderia vir não enxergar nem cores e nem as formas dos objetos. Só enxergaria vultos, né? Jaqueline No da começo, Silva. no dia em si do exame, né, foi um choque bem grande, assim, eu me vi, assim, perdida, né, porque até então, no diagnóstico, falou que ela ficaria cega, né. Sequência de imagens de Giovana Bebê. Os pais querem o filho Professora Mônica. perfeito. Qualquer pai, qualquer mãe quer, né? Na tela, frases Então, em letras a verdes. princípio vem o choque, vem a negação, depois vem a aceitação. Giovana segura uma boneca nos braços. Jaqueline beija Giovana, que sorri. Aceitar um filho com baixa visão, muitas vezes os pais dizem assim, mas pelo menos ele enxerga um pouquinho, né? E procuram o atendimento. Nem sempre é óculos que resolve, mas é a primeira coisa que os pais pensam, né? É o óculos, quanto maior o grau, melhor vai ser para o meu filho. Aconteceu muito na escola. Eveline Tinha uma Magalhães. professora que achava que eu tinha miopia, então 24 era um anos. jogo, eu sou muito competitiva. Pedagoga. E era um jogo que a gente tinha que dar respostas, parecia as perguntas no Data Show. Diagnóstico, E atrofia do parecia nervo uns quadradinhos, óptico. tipo quadrado, bolinha, triângulo. Você apertava ali a resposta certa. Só que aí eu brinquei, falei pra mim não foi justo, ou algum outro dia. E ela falou assim, eu falei pra você que quem tinha miopia tinha que sentar pra frente. Falei, professora, eu falei, eu não tenho miopia. Não miopia. Baixa visão, deficiência visual. Ela não entendeu a terceira vez e fui falar na coordenação. Então, eu aprendi a brigar muito cedo pelas minhas escolhas, né? A infecção pegou, Bruna ao lado da filha. queimou as células da retina, que é onde ela não enxerga. Então, ela não tem o sistema central. Ela nunca enxergou centralmente. Ela só enxerga perifericamente. Agora, outra questão. Ele virou para ela e perguntou, você gosta de usar óculos? Faz que não com a cabeça. Não muito. E para fazer as atividades que é próximo, né, Ana? Para fazer as atividades que é mais próximo, ela tirava muito o óculos e eu brigava muito. Coloca o óculos, porque até então a gente achava que o óculos ajudava em tudo, né? Mas não, a mancha é uma coisa e usar óculos é outra coisa. Os meus pais, eles são pessoas que têm Luiz Amorim. uma escolaridade média. E como qualquer pessoa... 39 anos, educador musical. Trabalhadora, classe trabalhadora, da década Idealizador do projeto Música 60, Tátil. 70, 80, né? Eles trouxeram para mim, para esse contato comigo, o senso comum da época deles. Diagnóstico, né? Que é um senso comum que esclerocórnea. tratava com estranheza e até com certo desconforto o fato de ter um filho
com deficiência. Usa a camiseta do Um projeto. filho com problema, um filho defeituoso. A criança ela já nasceu enxergando, ela não conhece outra forma de enxergar, é aquilo que ela enxerga. Então, quem é que não aceita? Né? Quem é que quer que a criança enxergue mais do que ela enxerga? Não é ela, porque até ela não conhece outra forma. Então, são os pais. Muitas pessoas têm medo de saber. Jaqueline né? e Giovana. Mas quando a gente está doente, né? A gente evita ir no médico para não saber o que é, né? Então, geralmente sim, né? Acredito que sim, alguns ainda, né? Lá no começo, porque a Ana vai ter que usar óculos. Bruna e Ana. Não me assustou, né? Usar óculos, a maioria das pessoas precisam, eu também preciso usar óculos, né? Quando veio aquele diagnóstico da primeira retinóloga, né? De primeira, sim. Eu chorei bastante, eu fico pensando, meu Deus, onde foi que eu errei, o porquê comigo, né? Porque a gente imagina uma vida tão... uma vida normal, né? E tão maravilhosa, com tudo que a criança tem ainda pela frente, ela só tinha 1 ano. Ana brinca com o fio do microfone. E daí é um balde d'água na cabeça da gente, né? Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo que não era aquilo. Close nos olhos brilhantes. Ana Luísa Moro, 7 anos. O médico disse que eu só enxergo Estudante. Ego Conversa com a mãe. cinza e branco, né? Ele tinha falado isso quando você era pequena. Aponta para a blusa com estampa brilhante e Mas flores. agora que eu tô vendo que minha roupa, ela tem um monte de cor. Ela tem ciano, rosa. Ciano. Então, o que quer dizer? Ele falou que você só enxergava preto, cinza e branco. Tá certo? Não. Não, né? Então esse médico tava o quê? Errado. Errado. Você viu só? Errado. Sim, você superou as expectativas dele. A gente precisa ouvir e perguntar. Professora Mônica. Não só para a pessoa com baixa visão, mas para a pessoa cega. O que é melhor? Né? No caso da pessoa com baixa visão, de que forma que é melhor para ele enxergar? O que ele precisa? Né? Em que momentos ele enxerga melhor, em que momentos que ele precisa de ajuda? Perguntar e ouvir. Né? E sempre lembrar, é um ser humano, é uma pessoa. Né? A gente gosta de ser ouvido. Então, acho que a gente precisa ouvir mais. E não supor que saiba o que é melhor para a pessoa com baixa visão. Sou de uma cidade do interior. Eveline. Porém, eu considero minha mãe uma mulher muito à frente ao seu Sequência tempo. de imagens dela A minha quando baixa visão, criança. ela vem de uma patologia chamada atrofia no nervo óptico. E a minha mãe, ao contrário do que acontece muito, a minha mãe não passou por um processo de luto. Minha mãe não, ela teve um pensamento que era, ok, minha filha tem uma deficiência, porém, é só uma questão, vamos trabalhar para que ela seja a melhor pessoa e que ela tenha todas as possibilidades. Então, não é que minha mãe falou assim, vou tratar a minha filha, entre aspas, normal e vou fingir que isso não existe. Sim, ela entendeu que isso existe, mas que eu tinha o direito de ter a mesma educação e a mesma qualidade de vida do que o meu irmão mais velho. A gente procura estimular bastante ela, né? Na medida do possível, a gente sabe que ela vai ter algumas coisas que ela, né, vai ter mais dificuldade, algumas coisas talvez ela não consiga, né? Jaqueline e Mas Giovana. a gente sempre está estimulando ela para ela avançar o horizonte dela, né? E se superar, né? Que ela pode tudo que ela quiser. Quando ela quiser e aonde ela alcançar, o céu é o limite para ela, né? A gente não quer que ela se sinta inferior a ninguém, né? Bruna e Ana. Tem que ser sempre muito aberto para ela, porque eu acho que é muito frustrante, muito decepcionante para a criança você esconder. Ela sabe desde o início. Tanto na nossa conversa em casa, quanto na nossa conversa com os médicos, ela está sempre presente. Tem coisas que ela não entende. O que ela faz? Pesquisa, né? Ana coça a cabeça. Ela vai ver vídeo no YouTube sobre as coisas que ela tem, né, dona Ana? Então, assim, mas ela não vai falar, mãe, eu tô pesquisando. A gente pega ela assistindo vídeos sobre. O que você já pesquisou sobre o seu olho? Bruna acaricia o cabelo da Sobre filha. meu olho? Pesquisei sobre as célulazinhas, se elas vão morrendo de verdade e tal. É? Sobre as células? Uhum. E aí? O que você viu lá? Eu vi que as células, elas normalmente podem acabar indo embora. Só que a maioria das vezes elas ficam. Tem mais alguma coisa que você tenha pesquisado? Sobre meu olho e essa mancha. Sobre a mancha? Uhum. E aí? E o que você viu?
praticamente não é muito ruim isso. Não vai causar nenhuma coisa ruim na minha vida. Isso mesmo. Ele só ficou ali por causa da ribélula. Muito bem. Isso mesmo. Mônica. É uma pessoa. Então, não é nada de extraordinário. Extraordinárias são as histórias de superação, de ressignificação, de resiliência. Mas é um ser humano, é uma pessoa, como todos nós somos. As emoções, os sentimentos, a gente fica alegre, fica com raiva, como qualquer outra pessoa, não tem diferença. Tem alguma coisa que você queira falar para as outras mães e outras crianças sobre enxergar um pouquinho diferente? O que você diria para outra criança que usa óculos? Bruna arruma a franjinha se ela de estiver Ana. um pouco assustada, assim. Diria que ela não precisa ficar assustada, porque é normal isso. Isso é um pouquinho diferente, mas é normal. Mas é normal, né? A gente tem que seguir o que a gente gosta. Não desista dos seus sonhos. Giovana Gabriela Gomes, 8 anos, estudante. E esse medo vai passar. Jaqueline sorri e enxuga uma lágrima. Ela é assim. Ela é essa graça aí que a gente não quer perder, né? Nunca, né? Essa pureza dela, assim, de ver a vida é lindo, né, filha? Fotografia de Jaqueline e Giovana bebê. Sequência de fotos de pessoas. Um jovem ao volante de um caminhão. Um idoso ao ar livre. Uma jovem num abraço com uma menina. Uma menina brinca de casinha no quarto. Uma mulher madura sorridente. Close em rostos e a logo, pela minha lente. Sobre fundo branco, sobe nos créditos em letras pretas, créditos selecionados. Direção, produção, roteiro e pesquisa, Caroline Maltaca Silva. Fotografia, Ana Rudzinski. Assistente de produção, Vitor Luiz Félix da Silva. Edição, Ana Rudzinski, Caroline Maltaca. Audiodescrição, RC Tradução Audiovisual. Roteiro e narração, Raquel Carissimi. Consultoria, Eveline Beatriz Magalhães. Rolam os demais créditos. Trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Positivo, produzido em 2022. Professora orientadora, Ellen Anacleto. Coordenação do curso de jornalismo, Felipe Armata Marinho. Coordenador de integração da Escola de Comunicação e Design, Marcelo Cato Galina. Reitor, Roberto de Benedetto. Universidade Positivo, Ecoville.